A Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou novas diretrizes para a medição da pressão arterial. Vamos entender os motivos dessa recomendação com o repórter Marvin Pinho. Fran, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Mudança na classificação da hipertensão. Difícil imaginar isso, entender de uma forma prática o que muda isso para a gente, né, Fran? Mas para entender melhor, eu vou conversar agora com o médico cardiologista Tiago Barros. Tiago, primeiro de tudo, boa tarde para você. Tem uma questão aí que preocupou muitas pessoas, né? Foi dito que agora a pressão 12/8 pode ser considerada já hipertensão. É isso mesmo? Como que a gente pode entender isso? Na verdade, houve uma mudança do critério de hipertensão baseado em uma série de estudos clínicos populacionais e pela questão epidemiológica de redução de riscos futuros de infarto, AVC, insuficiência cardíaca e mortalidade. Optou-se, então, por alterar o critério de hipertensão baseado na Sociedade Europeia de Cardiologia. Então, 12/8 ainda continua sendo uma pressão normal para a maior parte dos pacientes, né? Porém, os critérios foram mudados, né? Existem basicamente algumas sociedades de cardiologia, a Sociedade Europeia, a Sociedade Americana de Cardiologia. A Sociedade Americana de Cardiologia preconiza que 13/8 já é uma hipertensão que diz hipertensão estágio 1, enquanto que a Sociedade Europeia não é tão restritiva assim, mas houve uma redução, sim, do critério para hipertensão. Então, isso motiva tratar mais pacientes para evitar mais riscos e alterações cardiológicas futuras. Então, por isso houve essa mudança do critério de hipertensão, mas não, hipertensão não é a partir de 12/8. 12/8 ainda continua sendo uma pressão normal. Então, a pessoa que medir a pressão ali der 12/8, se ela não tem o diagnóstico de nenhum caso, ela se mantém, pode ficar tranquila. E outra coisa, essa mudança na prática, o que ela significa para as pessoas? Ela significa um cuidado maior de evitar riscos futuros de alterações que podem trazer comorbidades maiores. Como eu disse, infarto, AVC, insuficiência cardíaca e até algumas arritmias é possível ser e ter relação com esse aumento e a hipertensão. O fato é que a gente modula o tratamento e a gente escolhe uma ou outra medicação ou a gente acrescenta medicações ou então a gente faz o tratamento para hipertensão baseado nas comorbidades que os pacientes têm. Então, às vezes o paciente é um paciente hipertenso, mas ele pode ser um paciente diabético também, ou ter um histórico já ter infartado, ou ter um AVC, ou ter um histórico familiar. Tudo isso confere uma série de riscos cardiovasculares e a gente avalia esse risco cardiovascular para a gente iniciar ou não a terapia antihipertensiva. O fato é que a terapia antihipertensiva medicamentosa é uma parte apenas do tratamento. E o tratamento para hipertensão não é apenas com remédio, não é apenas com medicação. Existe uma série de cuidados que têm que ser feitos que ajudam no controle da hipertensão e diminuem o risco daquele momento do paciente e o risco futuro também. Então, aproveitar essa oportunidade justamente para o senhor listar quais cuidados devem fazer parte do dia a dia aí. Então, a primeira coisa é, se o paciente é um paciente tabagista, é cessação imediata ao tabagismo. Isso tem relação direta com a hipertensão e o próprio tabagismo. O uso do cigarro, do tabaco, aumenta a hipertensão também, então aumenta a pressão arterial. Então, além de cessação imediata ao tabagismo, atividade física regular, no mínimo 5 vezes por semana, no mínimo 30 minutos por dia. Atividades aeróbicas, como caminhada, esteira, natação, corrida, hidroginástica. Essas são atividades aeróbicas que ajudam a modular a hipertensão também. Outra coisa que é importante, que ajuda no controle antihipertensivo, é a perda de peso. Então, a obesidade tem relação direta com a hipertensão e você perder peso, você diminui a sua pressão também. Então, é importantíssimo, e é óbvio, a atividade física ajuda nesse auxílio também. À medida que você perde peso, você também ajuda no controle antihipertensivo. Além disso, diminuir o consumo de alimentos que são mais prejudiciais, aqueles alimentos mais ricos em carboidratos, mais ricos em gordura, então frituras. Esses alimentos
também fazem aumentar a hipertensão também e aumenta o risco cardiovascular. Diminuir o consumo de sal também, porque o sal pode fazer aumentar a hipertensão. Esses cuidados gerais, eles ajudam no controle antihipertensivo, que é uma doença extremamente prevalente no Brasil e no mundo e causador de uma série de problemas no sistema de saúde brasileiro. Por isso, vários programas que são feitos no Brasil para controle antihipertensivo e também liberação gratuita de medicações para hipertensão, uma vez que você consegue, com isso, diminuir internações, diminuir mortalidade e diminuir comorbidades também. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Então é isso, Fran. É importante a gente ter em mente essas mudanças que o doutor falou, né, que o doutor Thiago falou, mas principalmente esses cuidados, né? Volto com você. Obrigada, Marvin.